Eu vou avisar um negócio aqui que é importante, tá? É o seguinte, se não voltarem às aulas presenciais, se não voltarem, tá? Se voltarem, esse aviso não tem importância. Se não voltarem às aulas presenciais, pessoal, o terceiro bimestre, contando hoje, tá? No caso de geografia, que só tem uma aula por semana, terá apenas 9 aulas. Então, contando com hoje, se não voltarem às aulas, nós teremos apenas 9 aulas de geografia no terceiro bimestre. E o mesmo vale para história, que eu acho que é uma aula por semana, acho que artes também. As demais matérias, é só multiplicar por 2 que você vai ter a quantidade de aula que você vai ter no mês. No mês não, desculpa, no bimestre. E no terceiro bimestre, se não voltarem, serão apenas 9 aulas de geografia, tá? Contando com hoje. E eu quero falar um negócio para vocês, porque quem aqui já olhou o livro de geografia provavelmente já viu isso. Ele tem muita atividade, mas tem muita atividade mesmo, mais do que deveria, diga-se de passagem, porque ele peca em explicar o conteúdo e valoriza muitas atividades, sendo que muitas delas são altamente distorcidas, diga-se de passagem. Eu quero deixar bem claro aqui, registrado para vocês, que no que está relacionado à geografia, quem quiser terminar o livro pode, tá? Pode acabar o livro. Se você quiser pegar o livro e terminar hoje, ou amanhã, ou semana que vem, pode terminar. Se vocês quiserem esperar eu mandar o planejamento e a aula, né, após a aula, para fazer atividade relativa ao conteúdo, pode ser também, pessoal. Só que quem quiser pode terminar o livro, porque realmente é muita atividade, nós temos pouco tempo, então eu acho importante que vocês tenham essa autonomia, tá? Podem fazer tudo de uma vez só, uma tacada só. Se não estiver entendendo alguma coisa, pode perguntar, eu respondo sem problema. Se quiser esperar também eu passar a atividade, pode esperar, não tem problema também. Só que quem quiser pode terminar o livro, tá? Tranquilo. Beleza, agora que eu avisei isso aqui, vamos começar aqui a primeira aula do terceiro bimestre. O terceiro bimestre, ele provavelmente é o mais importante que tem na geografia no nono ano, pelo conteúdo que ele trata. Eu gosto muito da Europa, tudo relacionado à Europa acho interessante, só que na Ásia, pessoal, e agora o conteúdo de vocês é Ásia como um todo, na Ásia nós temos muitos países que são extremamente importantes, em todos os sentidos. Então, eu criei já um planejamento aqui para vocês e cada aula vai ter como foco um país ou um grupo de países parecidos que eu sei que são importantes para o mundo. E nós vamos começar aqui com o que realmente importa. Só que como de fato é o que mais importa, não é apenas uma aula, pessoal. São 3 aulas, tá? Essa, a da semana que vem e a próxima, serão apenas e unicamente para a China. Eu vou mostrar para vocês como que esse país nasceu, como que esse país se desenvolveu, como que esse país chegou ao ponto em que está hoje em dia. Hoje em dia, a China, nono ano, é de longe o país mais importante do mundo, porque a China se tornou o país que consegue manipular toda a geopolítica mundial. Então, nós não podemos simplesmente ignorar esse fato. A China agora é uma ameaça para muitos países, pela forma que ela lida com a economia e com demais assuntos sociais. Essa parte aí na terceira aula que eu vou explicar para vocês como que a China consegue manipular os demais países. É uma forma muito absurda o que eles estão fazendo. E tudo isso, pessoal, a internet deixa bem explícito, tá? A internet não consegue censurar todo tipo de conteúdo e esse assunto relativo à forma que a China age é muito difundido já, menos na China, porque na China não tem democracia, né? Só que aqui para nós ainda tem, não sei por quanto tempo, então nós podemos tranquilamente aprender como que a China chegou a esse ponto. Antes de começar a história da China, pessoal, vamos começar aqui falando sobre a Ásia como um todo, tá? A Ásia é o maior continente do mundo, é um continente onde muitos países são importantíssimos para o mundo inteiro, por N razões, tá? Destacando aqui para vocês os países mais importantes da Ásia: China, Rússia. A Rússia, eu já comentei com vocês na Europa, tá? Porque, voltando aqui, ó, a Rússia, ela faz parte da Europa e da Ásia. Bem aqui onde eu estou passando meu mouse, mano, é onde está a Cordilheira dos Montes Urais, acho que é esse o nome, Cordilheira dos Montes Urais. É uma grande cadeia montanhosa que separa a Rússia entre a Rússia europeia e a Rússia asiática. A parte da Rússia que importa é a parte europeia. A parte asiática, ela é muito desértica, ela é muito pobre, então todo o poder russo está localizado na parte europeia. É por esse motivo que aqui na Ásia
Eu vou comentar sobre a Rússia, só que não vai ter uma aula da Rússia, até porque isso já aconteceu, né? Mas vamos lá. Países importantes da Ásia: China, Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Índia, e aqui, ó, eu agrupei eles porque eles são parecidos, que vão ser aqui os tigres asiáticos. Eu já comentei sobre eles, pessoal, no primeiro bimestre, só que agora eu vou comentar diretamente sobre todos eles, tá? Não vai ser uma forma breve, não. Aqui, ó, nós temos os tigres asiáticos, e por fim aqui, acho que serão 3 aulas, porque também é muito importante, o Oriente Médio, que são todos esses países que estão bem no meio da Ásia aqui. Bem no meio não, o meio da Ásia é a China no caso. Bem no meio do mundo. Se você pega o mapa mundi, o Oriente Médio fica bem no meio do planeta, pessoal. Muitas coisas importantíssimas acontecem aqui, tá, no Oriente Médio. Vou destacar principalmente quem? Irã, Iraque, Israel, Turquia, Arábia Saudita e vários eventos históricos e atuais que estão acontecendo nessa parte do mundo, que sempre causam guerras. Aqui, ó, nós temos a regionalização da Ásia. Eu não sei se vocês se recordam, só que no ano passado nós aprendemos sobre a América e eu regionalizei a América. América do Norte, América Central, América Insular e América do Sul. É um continente, mas é um continente com várias partes diferentes. E aqui na Ásia, no ano, é a mesma coisa. Nós temos regiões. Ásia Setentrional, que é a Ásia que está no extremo norte, é a parte mais fria e seca da Ásia. A Ásia Central, que vai ser um grande deserto. A Ásia Oriental, que é dividida entre um deserto e uma parte que tem grandes florestas, tá? E até montanhas. Pega a China, as Coreias e o Japão. A Ásia Meridional, que são os tigres asiáticos, que estão bem aqui no Oceano Pacífico. Muitas ilhas, diga-se de passagem, né? Sudeste Asiático é uma parte muito úmida da Ásia, que chove muito forte aqui. E a Ásia Ocidental, que vai ser o Oriente Médio, pessoal, que é onde está localizado o quê? Grandes desertos, muito petróleo, muitas guerras civis, o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que vai ter uma aula só para elas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Só que nessa aula de hoje o foco vai ser a China, pessoal. Para entendermos como que a China se tornou uma potência econômica e se tornou uma ameaça geopolítica mundial, nós temos que entender como que esse país nasceu, porque a China, por mais incrível que pareça, ela é muito nova mesmo. A China agora, pessoal, ela está completando os seus, acho que 80 anos de idade, se eu não me engano, algo assim, por volta de 80. Mas isso quer dizer que a China, ela nasceu agora? Na verdade, é uma coisa bem mais profunda do que isso. Aqui, ó, nós temos, ó, o mapa interno da China, com as suas devidas províncias. Partes importantes aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui, ó, Taiwan. Taiwan é muito importante, eu vou comentar hoje, só que nos tigres asiáticos Taiwan volta, tá? Nós temos aqui, ó, Xangai, nós temos Beijing, que é a capital da China. Aqui, ó, nós temos a localização de Hong Kong e Macau, que eu vou comentar na próxima aula. Aqui nós temos o Tibete, que é uma área muito importante da China também, só que eu vou comentar em outras aulas. Aqui nós temos outra parte importante da China, que é a Mongólia, e aqui nós temos um dos lugares do mundo que poucas pessoas sabiam que existia, só que nos últimos 4 meses, né, se tornou a atenção do mundo todo, que é a província de Hubei. Província de Hubei, pessoal, na China, província é como se fosse um estado, tá? Dá na mesma. A província de Hubei é bem aqui, ó, como vocês estão vendo, e a capital da província de Hubei é a cidade de Wuhan, onde dizem que nasceu o coronavírus da China. Aqui, ó, nós temos, primeiro, eu vou mostrar umas coisas da China que eu acho muito legal, tá? Porque, em primeiro lugar, pessoal, tudo que vocês ouvem na China em relação a críticas, tá? Vamos falar de críticas agora. Tudo que vocês ouvem de crítica sobre a China é uma coisa muito injusta, porque nós não podemos culpar o país pelas consequências dos atos das pessoas que governam esse país. O país em si, ele é um país lindo, ele é um país com uma mitologia muito rica, é um país com uma história muito legal, mas, infelizmente, a China, por muitos motivos que eu vou destacar nessa aula, acabou se tornando o que é hoje. Só que o país em si, pessoal, ele é um país incrível, tá? O problema é quem governa esse país. Quem aqui conhece filmes que se passam na China, ou algum tipo de, sei lá, anime, deve ter, né? Ou algum tipo de jogo, ou algum tipo de filme, enfim, todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. A cultura chinesa, ela é muito bonita, ela é muito colorida, ela envolve roupas tradicionais que são conhecidas do mundo todo,
Com certeza vocês já viram na internet, pelo menos, essas fotos aqui desse tipo de roupa. Muitos animais mitológicos, eles usam esse sombreiro aqui, pessoal. O dragão, ele é, digamos que, o símbolo da China. O dragão não é um animal real, né? Eu, pessoalmente, acho que existiram dragões, é uma loucura minha, ou não. Só que o dragão é, digamos que, o símbolo da China, pessoal. O dragão é uma criatura forte, uma criatura imponente, uma criatura perigosa, e a China encarnou esse espírito do dragão. Aqui nós temos o Palácio da Paz Celestial, que, digamos, é o palácio mais importante da China. E esse palácio aqui da Paz Celestial, pessoal, se não me engano, é onde fica o poder central da China. Acho que é quase certeza isso, sempre me confundo nessa parte. Os nomes chineses, eles não gravam na minha mente. Só que aqui o Palácio da Paz Celestial, ele acabou sendo palco de um evento muito importante recente, que eu vou destacar nessa aula aqui, lá no finalzinho. Aqui nós temos uma coisa legal, para quem gosta de Pokémon, é uma relação muito interessante que tem. Na mitologia chinesa, a carpa, provavelmente vocês já viram, é um peixe bem gordinho e bem colorido, tem branco, laranja, umas manchas pretas, enfim, é um peixe que parece, pessoal, parece sei lá, um zebra, né? Nunca é igual, todos são diferentes. Na mitologia chinesa, pessoal, a carpa, conforme ela vai subindo as cachoeiras, porque a carpa, quando chega na época de reprodução, ela sobe a cachoeira. Igual, eu esqueci o peixe que faz isso também, só que tem outro peixe aqui na América que faz esse tipo de coisa. Elas vão subindo as cachoeiras, pessoal, e na mitologia chinesa, as carpas que chegam no topo da cachoeira se tornam um grande dragão. Então, digamos que a carpa, ela evolui para os dragões. E quem gosta de Pokémon aqui, consegue ver Pokémon encarnado na mitologia. Eu acho muito legal isso daqui. A Magikarp, que é um peixe laranja, se torna um grande dragão. É a mesma coisa, pessoal. Essa aqui é a relação que eles criaram, tá? Apenas um paralelo para vocês que conhecem o assunto. Mitologia. Aqui nós temos uma coisa muito legal da China, que poucos de vocês conhecem, eu acredito. Muita gente conhece os signos do zodíaco, né? Áries, Touro, Câncer, Gêmeos, assim por diante. Na China, nós também temos signos, mas lá são criaturas diferentes. Quais são os signos da China? Cão, porco, rato, touro, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco e galo. Pessoal, eu nasci em 11 de abril. Na mitologia ocidental, nos signos ocidentais, 11 de abril cai em Áries, então meu signo é Áries. Se eu não me engano, vai do final de março de abril, mais ou menos assim. Na China, os signos, eles não atuam por mês, tá? Em um determinado prazo de mês. Na China, o signo, ele é por ano. Então, todo mundo que nasce naquele ano é do mesmo signo. Eu chuto aqui, eu não tenho certeza, eu arrisco dizer que a maior parte de vocês, no ano, nasceu em 2006. Então, a maior parte de vocês que nasceu em 2006, provavelmente é do signo de Cão. Então, todo mundo que nasceu em 2006 é o mesmo signo. Ah, eu nasci em 2005, então você tem o signo de Galo. Nasci em 2007, então seu signo vai ser o signo de Porco. Então, meu signo aqui, pessoal, provavelmente seria o mesmo que o de vocês, tá? Porque, ó, quem nasceu em 1994, o ano que eu nasci, signo de Cão. 2006, signo de Cão. 2018, signo de Cão. Esse ano, pessoal, nós estamos no ano do rato. E, curiosamente, olha só, isso aqui é uma coisa que eu acho bem digna de imaginar. O ano do rato na China, ele é conhecido como o ano da desgraça, o ano da praga. É o ano que coisas ruins acontecem. E é exatamente o ano que nós estamos, tá? É uma coisa supersticiosa, só que é uma coisa minimamente interessante, tá? Aqui, ó, nós temos uma das partes mais conhecidas da China, que é a Grande Muralha da China. Pessoal, essa muralha, ela foi construída há cerca de 800 anos, se eu não me engano, porque a China tinha um grande problema, porque bem aqui, ó, deixa eu botar aqui no mapa, bem aqui, ó, na Mongólia, como eu comentei na última aula, havia uma pessoa que tinha o desejo de conquistar o mundo, que era o Gengis Khan. Eu até mostrei uma escultura dele para vocês, uma estátua. E o Gengis Khan tinha um desejo muito expansionista, ele era um grande conquistador de terras, e ele começou a avançar em direção à China. Eles construíram essa grande muralha para se proteger das invasões dos bárbaros da Mongólia. E até hoje, essa muralha permanece. De acordo com a história, essa é a razão da construção dessa muralha, tá? Vamos começar a história da China, pessoal. Agora é que a parte fica mais
mais conturbada, porque nós temos que entender como que os eventos se dão. Isso que vocês estão vendo aqui é a China no ano de 1142, um tanto quanto recente, né? Bem na época do Gengis Khan. E esse mapa aqui, pessoal, ele, em suma, assim, vocês não precisam entender o significado das cores. O que importa nesse mapa aqui é que vocês entendam que a China, historicamente, ela nunca foi, de fato, um país unido, tá? Ela era formada por várias províncias que eram governadas por várias dinastias diferentes. Como assim dinastia? Imagine a dinastia como sendo uma grande família que ocupa uma determinada região e comanda tudo o que acontece lá. Não é de fato um país, tá? É uma família que comanda aquela área. Essas dinastias, elas ficavam o tempo todo brigando para ver quem estava no poder. Então era muito normal que nessa época aqui, dentro de hoje, onde nós conhecemos como China, houvessem várias e várias guerras entre essas dinastias. Conforme o tempo foi passando, essas dinastias concluíram que ficar de forma eterna se matando não ia levar a nada. Então, houve o consenso da criação do imperador. O imperador era o quê? Uma figura que veio de alguma dinastia que foi, de fato, destinado para aquilo, ou que foi eleito para isso, agora não tenho certeza, e ele comandava toda a China. É claro que várias dinastias, várias famílias não aceitavam isso, tá? Então tinha o imperador, ele tinha uma influência muito forte, mas ele não tinha um poder absoluto sobre toda essa área onde hoje nós conhecemos como China. Beleza, ó. Como eu disse para vocês, a China, ela é um país novo, só que ao mesmo tempo ela é um país antigo. Ela tem por volta de 5.000 anos. Então, isso aqui que hoje nós chamamos de China é uma noção muito antiga, pessoal. Só que nunca houve uma forma coesa de entender a China. Haviam vários entendimentos de onde ela começa, onde ela acaba, justamente pela eterna batalha entre essas dinastias pelo comando dessa grande região. Então, por que a China, eu falo para vocês, ela se torna um país novo? Porque o que nós entendemos como China nasceu assim que esse cara chegou no poder, que é o Mao Tse-tung. Só que antes de falar dele, vamos falar aqui de outra figura muito importante, que é o Chiang Kai-shek. Pois bem, vamos lá. Como eu disse para vocês, a China era dominada por vários clãs, dinastias que lutavam pelo poder, havia um imperador, coisa e tal, beleza. Vamos lá, agora uma coisa mais... Após o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o imperador da China, que era o Chiang Kai-shek, ele estava enfrentando o Partido Comunista Chinês, o PCC. Pessoal, o Partido Comunista Chinês, ele nasceu de uma forma bem tímida na China e ele começou a ganhar poder porque a União Soviética, ela começou a, de fato, armar o Partido Comunista. Começou a dar armas, dar recursos, ensinar a ideologia deles, financiar planos e tudo mais. O Chiang Kai-shek, ele entendeu que esse Partido Comunista Chinês tinha como intuito o quê? Tomar o controle do país e estabelecer o comunismo. Então ele começou a declarar uma guerra aberta contra o Partido Comunista Chinês. Segunda Guerra Mundial acabou e começou uma guerra civil na China. O Chiang Kai-shek liderava o Partido Nacionalista, que era um grupo de pessoas que queriam permanecer com essa figura do imperador, que vinha de alguma dinastia, contra o Partido Comunista Chinês, liderado pelo então Mao Tse-tung. Uma guerra começou e o problema, pessoal, é o seguinte: a China, ela está do lado da Rússia, que no caso, naquela época, era a União Soviética. Conforme essa guerra aconteceu, a União Soviética estava mais próxima e ajudou de forma pesada o Partido Comunista Chinês. Não teve outra e o PCC venceu o Chiang Kai-shek. Venceram os nacionalistas, houve muitas mortes, obviamente, e o Chiang Kai-shek uniu o que sobrou do grupo dele e rumou em direção ao sul da China e se estabeleceu onde hoje é a ilha de Taiwan. Taiwan, pessoal, no final da aula eu comento mais sobre ela, só que na terceira aula da China eu volto em Taiwan justamente porque envolve outros assuntos econômicos. Só que Taiwan faz parte da China e ao mesmo tempo não faz parte da China. Taiwan quer ser independente, só que a China não quer permitir. Pois bem, o Chiang Kai-shek perdeu a guerra e o Mao Tse-tung assumiu o poder. É nesse momento, pessoal, que toda a desgraça que acontece no mundo onde nós estamos sitiados agora começa, tá? Começa assim que essa figura histórica assume o poder. Aqui, nono ano, vai na mesma forma de pensamento do Hitler, do Stalin.
São pessoas que fizeram coisas horríveis, mas já fazem parte da história da humanidade, tá? Nós temos que lidar com isso, porque eles já gravaram o nome deles na história, assim como as consequências dos seus atos. Aqui é uma coisa muito importante, tá? Isso aqui vocês podem printar, porque isso aqui é história, então não é muito importante para mim. Só que isso aqui é uma coisa muito atual. Eu quero que vocês deem um print aqui na tela e copiem no caderno de vocês. Vai ter muito nisso dessa aula, tá? Quais eram as grandes propostas do Mao Tse-tung assim que ele chegou no poder na China, assim que ele derrubou o Chiang Kai-shek e assumiu o controle do país? Ele queria salvar o povo chinês das garras burguesas dos capitalistas. Então ele falava o seguinte, Mao Tse-tung: a China está sendo dominada pelo capitalismo e o capitalismo leva a China ao desastre, ao colapso. E eu tenho a obrigação de salvar o meu povo das garras desses monstros capitalistas. Ele propôs aqui três grandes ondas, 3 grandes eventos, e aqui eu destaco para vocês, tá? Eles não ocorreram de forma simultânea. Coletivização forçada, o grande salto à frente e a revolução cultural. O primeiro aqui, pessoal, ele causou muitas mortes. O segundo aqui, ele causou muitas mortes vezes 100. E o terceiro causou muitas mortes vezes 1000, tá? Os 3 foram grandes catástrofes humanitárias que, curiosamente, não são divulgadas na mídia ocidental, tá? Ninguém comenta isso aqui na grande mídia brasileira, nem nos Estados Unidos, ninguém nem comenta esse assunto, mas as pessoas que pesquisam a história da China já encontram logo de cara. Você que está no Wikipédia, tá, pessoal? Então, não é uma informação que está retida, ela é uma informação pública. As pessoas que intencionalmente costumam ocultar o que o Mao Tse-tung fez na China. Isso aqui já é socialismo puro, tá? No final do ano também volta o conteúdo, só que lá é ideologia. Agora eu quero explicar para vocês como que o Mao Tse-tung implantou isso na China. Coletivização forçada. Tudo pertencerá a todos. Logo, ninguém é dono de nada. E, ao mesmo tempo, todos são donos de tudo. Pessoal, o socialismo é um paradoxo, porque ele não faz sentido, porque ele não tem começo e ele não tem fim. Teoricamente, o Mao Tse-tung falou o seguinte: tudo que existe na China pertence a toda a população chinesa. Então, teoricamente, todo mundo pode usar tudo, mas ninguém é dono de nada. Então, digamos que, um exemplo, em um governo realmente socialista, você pode dirigir o carro que você quiser. Você pode entrar na casa que você quiser, você pode pegar a coisa que você quiser, porque ninguém é dono de nada. Isso definitivamente não faz sentido, né? Grande salto à frente. Isso aqui, ó, eu vou comentar no meio da aula. Qual que era a proposta? Industrializar a China rapidamente e se tornar uma potência comercial, levando grandes contingentes populacionais para as fábricas. O Mao falou o quê? Pessoal, se a China quiser crescer, ela tem que ter indústria. A maior parte da China era camponesa, o pessoal ficava no campo, agricultura básica, pecuária básica. O Mao Tse-tung ordenou que todo mundo fosse para as grandes zonas industriais. E por fim aqui, o pior de todos, que foi a Revolução Cultural. O Mao Tse-tung ele queria moldar o pensamento das pessoas e impor a ideologia revolucionária socialista ao povo. O que isso quer dizer? O Mao Tse-tung ele queria obrigar que todo mundo na China fosse socialista. Isso daqui é uma forma totalmente autoritária, pessoal, de ação. Nem tenho que explicar para vocês, né? Ninguém tem o direito de impor nada a ninguém. Todos vocês têm o direito de pensar e falar aquilo que vocês bem entenderem. Ninguém pode fazer isso com vocês. O que eu faço nas aulas aqui, diferente do que o senhor Igor vive falando, não é doutrinar, pessoal. Eu estou simplesmente apresentando um ponto, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu estou simplesmente mostrando para vocês um ponto de vista da história. Ano que vem, nono ano, vocês vão ter professores que pensam de forma totalmente contrária à minha, tá? Aí vocês vão poder entender aquilo que vocês quiserem, vão poder escolher o lado de vocês nessa situação caótica que nós estamos. Pois bem, o Mao Tse-tung queria apagar todo tipo de conhecimento que já existia. O resultado é que tudo antes de Mao não importava. O Mao era o começo de tudo, Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, pessoal, ele falou o seguinte: a China só existe a partir do momento em que eu passei a governar a China. Então, antes dele tomar o poder na China, ele falou o seguinte: tudo isso deve ser apagado. A história milenar de 5.000 anos ela deve ser totalmente reescrita. Os imperadores devem ser apagados, políticas antigas que são contrárias ao meu pensamento devem ser excluídas. O Mao Tse-tung, ele queria simplesmente destruir o passado
para que todas as pessoas que hoje moram na China pensassem que ele começou o país, pessoal. E isso deu muito certo, meu mano. Por quê? Na China, toda a internet é censurada. Tudo na China é controlado. Ninguém na China consegue fazer nada sem que o governo saiba. Então, por exemplo, lá, você quer pesquisar sobre a história da China no Google, você pode, só que todo o passado da China vai estar distorcido, porque o Partido Comunista Chinês, ele não permite que algo que vai contra a ideologia deles seja divulgado para o povo. Se eu na China falasse esse tipo de coisa, pessoal, eu seria morto, tá? No outro dia eu ia morrer, porque ia aparecer um exército na minha casa, os policiais iam me prender e eu ia sumir rapidamente, tá? O Mao Tse-tung, ele queria ser o começo de tudo que importa. É por esse motivo, pessoal, que eu falei o seguinte para vocês no começo da aula. A China, ela é um país novo, porque tudo que nós conhecemos hoje da China foi o Mao Tse-tung que moldou. Ele moldou todo o pensamento do povo chinês. E isso deu muito certo. Esse daqui é um livro que todos aqueles que forem ingressar, eu não recomendo, porque isso aqui não dá dinheiro, tá? Isso é verdade. Todos aqueles que forem ingressar no mundo das ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, psicologia também, de certa forma, serviço social, pedagogia, vai ter contato com esse livro, pessoal. Esse livro aqui é O Leviatã, e ele foi escrito por Thomas Hobbes. Leviatã, para quem não sabe, é um dos maiores demônios da mitologia cristã. E o Leviatã, pessoal, ele é uma grande serpente que engole tudo. E o Thomas Hobbes, ele fez essa analogia. O Leviatã, esse grande monstro que devora todo mundo, em termos modernos, pessoal, ele é o Estado. Ele é aquilo que controla o povo. Essa força invisível que controla a população é o grande Leviatã, pessoal. Todos os países no mundo possuem um tipo de governo, algum tipo de poder. E esse poder, pessoal, seria esse grande monstro, esse grande Leviatã. Aqui, ó, é uma explicação para vocês do que de fato seria o governo da China, tá? Também podem printar a tela. Em um governo socialista, teoricamente, o povo está no poder. Contudo, sempre, pessoal, existe um determinado grupo ou partido que vai comandar o povo. O povo está no poder, só que vai ter uma força que controla o povo. Nunca é de fato assim. A China tem cerca de 1,4 bilhões de habitantes. Pessoal, não tem como 1,4 bilhões de pessoas ao mesmo tempo mandarem no país. Então, sempre tem um grupo que fala o seguinte: eu represento o povo, eu represento as massas. Geralmente, esse partido, pessoal, ele tem no nome comunista, socialista, trabalhadores, operários ou camponeses. Por exemplo, na China, Partido Comunista Chinês. Na Coreia do Norte, pessoal, que é igualzinho à China. Acho que na quarta aula eu vou falar da Coreia do Norte. Lá vai ser Partido dos Trabalhadores da Coreia. Então, todos eles, pessoal, têm esses nomes aqui depois do partido, tá? Esse partido se proclama como o grande defensor do povo. Aí o que acontece aqui em sequência, ó. Esse partido decide tudo que vai ser feito, em todos os sentidos. Logo, todas as propriedades passam a pertencer ao povo, que é representado apenas por esse único partido. Em um governo socialista, só existe um partido político. Na China é assim, e na Coreia do Norte também é assim, e na Venezuela, pessoal, tá praticamente assim também, tá? O governo socialista, ele não é democrático, porque tem apenas um único partido que eternamente manda no povo. Qual que era o grande plano do Mao Tse-tung? Coletivização forçada de Mao fez com que absolutamente tudo que existisse na China passasse a pertencer ao Partido Comunista Chinês. Vocês estão vendo aqui, pessoal, diversas propriedades privadas. Um grande terreno, um celular, uma Lamborghini Huracan, se eu não me engano, várias armas, uma Blackbird, um martelo, uma foice, roupas, comida e uma casa. Pessoal, tudo isso aqui pode ser comprado. Em algum lugar do mundo, tudo isso daqui está à venda. Alguém é dono disso e quer vender. Quer trocar esse carro pelo seu dinheiro. Normal, capitalismo. Todos nós vemos isso. Só que no governo socialista, tudo isso aqui pertence ao partido político que está no poder. Então, tudo que tem na China, pessoal, pertence ao Partido Comunista. Eles decidem tudo que tem lá. Tudo que tem lá pertence a eles. Isso quer dizer que na China as pessoas não podem comprar? Elas podem comprar. Na China as pessoas compram muita coisa. Muitos carros, muitos celulares, muitas motos, muitas roupas. A arma não, tá? A arma na China é proibida. Por quê? Né? Por motivos lógicos.
assim como no Brasil. Tudo, pessoal, está sendo vendido na China, as pessoas compram isso, mas a qualquer momento, por qualquer motivo, o Partido Comunista Chinês pode tomar aquele bem de você. Se, por exemplo, assim na China, ó, você é um jornalista e você começa a divulgar matérias que vão contra a ideologia do Partido Comunista Chinês. O que eles podem fazer? Eles podem entrar na sua casa, pegar o seu celular, pegar o seu computador, confiscar todo tipo de equipamento eletrônico que você tem, alegando que, se você está falando mal da gente, você não tem esse direito, você não pode opinar contra o Partido Comunista. Essa que é a lógica, tá? Você pode comprar na China, mas a qualquer momento, e sem nenhum motivo e explicação, o Partido Comunista pode pegar tudo que você tem. Isso vale para carros, para motos, para roupas, para terrenos, para casas, pessoal. Tudo que tem na China pertence ao Partido Comunista. Você pode comprar, só que a qualquer momento eles podem entrar na sua casa e pegar tudo que você tem, pessoal. Pois bem, voltando aqui, ó. Mao Tse-tung almejava tornar a China a maior potência industrial do mundo, e ele conseguiu. Ele já morreu, Mao Tse-tung, só que o plano dele deu certo. Qual que foi a grande estratégia? Vou mandar todo mundo para as cidades. Vão trabalhar nas indústrias, fazer carros, roupas, ferramentas, equipamentos eletrônicos, façam tudo, pessoal. Todo tipo de coisa que vocês imaginam, na China é feito. A China constrói todo tipo de coisa no mundo que vocês imaginam, tá? Beleza, mandou a galera para a cidade de uma forma super autoritária, tá? Vocês vão porque eu estou mandando, vocês não podem decidir o que vocês querem. Qual que é o grande problema disso? É um efeito cadeia, pessoal. A maior parte da China era agrícola, trabalhavam no campo, as suas plantaçõezinhas, os seus animais, assim por diante. Assim que todo mundo começa a ir para as cidades, o que acontece com o campo? O campo perde pessoas. Logo, não tem comida suficiente para todo mundo, porque a maior parte das pessoas está trabalhando o quê? Nas cidades. As pessoas que trabalham na cidade, pessoal, elas começam a ficar sem comida. Logo, muitas pessoas começam a morrer de fome. Inanição é morrer de fome, tá? Isso aqui foi o estado inevitável dessa industrialização da China. Cada vez menos pessoas trabalhavam no campo e mais pessoas trabalhavam nas cidades. Aqui, ó, nós temos algumas fotos reais da China. Isso daqui era antes do Partido Comunista chegar no poder, pessoal. A maior parte do povo trabalhava no campo, plantação de arroz, plantação de milho, criação de galinhas, por diante, tá? O básico da comida que todos nós temos era feito no campo, assim como no Brasil, né? Só que lá as pessoas não podiam escolher. O Mao Tse-tung ordenou que todo mundo fosse trabalhar na cidade. E aí, pessoal, que nasceu o problema que hoje nós estamos vivendo. Isso aqui é muito importante, tá? Exatamente como o Holodomor na Ucrânia, acho que vocês se recordam, o Holodomor. O Stalin fechou a Ucrânia porque a Ucrânia não queria dar comida para o restante da União Soviética, então as pessoas morreram de fome. Exatamente como o Holodomor na Ucrânia, esse é o momento em que a população chinesa começou o hábito de comer animais não convencionais, tais como cães, ratos, morcegos, pangolins e vários insetos. Em várias partes do país, isso ainda acontece. Pessoal, quem mora na China não come morcego, inseto, rato, cães, pangolins e demais insetos porque eles querem, eles comem porque eles não têm comida. Ainda é assim hoje lá. As pessoas ainda morrem de fome porque todo mundo é obrigado a morar nas cidades. O governo que manda da China, eles decidem onde você mora e o que você vai fazer. Eles têm esse poder. Então, as pessoas que comem essas criaturas não convencionais são as pessoas que não têm comida. Eles não comem porque, nossa, comer rato é uma iguaria na China. Eles comem porque eles não têm comida. Eles não têm escolha. Eles não podem plantar nada porque eles não têm propriedade privada. Eles não têm plantação porque o governo não permite. Então, as pessoas comem isso porque elas não têm escolha, pessoal. Então, tudo o que acontece hoje no mundo é um resultado do que a China fez, do governo que manda da China. Que as pessoas não têm comida e elas acabam comendo coisas que acabam com o tempo causando efeitos cascata. Morcego, rato, isso é o pangolim, são considerados como sendo as criaturas que causaram muitas pragas, pessoal. Aqui, ó, o ebola é transmitido pelo morcego, a peste bubônica é transmitida pelo rato e dizem que o Covid-19 começou no pangolim. As pessoas comem porque elas não têm escolha, tá? Elas não comem porque é bom, é porque elas não têm escolha. Aqui é uma coisa muito legal, pessoal, que aconteceu na China, que é o seguinte, o Mao Tse-tung, ele tinha uma política que ele falou o seguinte, as pessoas estão morrendo de fome
E elas não estão morrendo de fome porque eu mandei elas para as cidades. Elas estão morrendo de fome porque existem pragas que estão devorando as plantações. Ele queria tirar a culpa dele e colocar a culpa em outra pessoa, né? É aquele tipo de indivíduo que não assume os seus erros e prefere culpar os outros pelos seus fracassos, que é algo típico de socialistas, tá? Aí o que ele falou? As pessoas estão morrendo de fome porque criaturas como mosquitos, moscas, pardais e ratos estão devorando as plantações. Não é porque não tem gente plantando, é porque eles estão comendo, tá? Aí o que ele falou? Eu proponho a criação de uma campanha nacional onde as pessoas matem essas pragas. O Mao Tse Tung, pessoal, ele autorizou que esses bichos desgraçados aqui, ó, esse aqui pode matar mesmo, não tem problema. Só que esse bichinho aqui, digamos que existem grandes problemas se eles são mortos, e até esse carinha aqui, ó, também é um problema. O Mao Tse Tung, pessoal, ele de fato mandou a população matar os pardais. Aqui, ó, é uma figura, uma campanha publicitária, né, das crianças caçando os pardais. Aqui, ó, os pardais na mão deles. Ou é rato, eu não sei, só que dela mesmo. Pessoal, os pardais foram quase exterminados na China. Eles mataram todos os pardais. Por que eles fizeram isso? Os pardais estão comendo as plantações. Não são as pessoas que estão saindo do campo, não, tá? São os pardais culpados. Assim que eles começaram a matar os pardais, aconteceu um efeito cascata. Os pardais, nono ano, eles não comem grãos. A base da alimentação de um pardal são insetos, lagartas, grilos, gafanhotos, baratas. Assim que os pardais começaram a sumir, todos esses insetos começaram a se proliferar sem parar na China. Então, Mao Tse Tung ele criou um aumento muito grande na proliferação de pragas, que hoje destroem plantações de verdade. Por exemplo, assim que os pardais morreram, pessoal, nuvens de gafanhotos se formaram na China e começaram a devastar ainda mais as plantações. Então, ele culpou os pardais e os pardais não tinham nada a ver com a história. Qual que é o estado disso, pessoal? Se não tem pardal, os insetos dominam tudo. O Mao Tse Tung ele teve que comprar pardais de outros países, tá? Ele comprou pardais da Europa e dos Estados Unidos para habitar a China novamente, para caçar esses insetos. Então, idiota que foi a ideia. E rato é um problema? Para nós, pessoal, que moramos em cidades, ratos são um problema. Só que para pessoas que moram no campo, os ratos são bons, porque eles acabam eliminando migalhas. E eu vou além. Os ratos, pessoal, eles mantêm criaturas mais perigosas ainda afastadas das cidades. Na China tem muita cobra, e são cobras peçonhentas. E qual é a base da alimentação dessas cobras? São os ratos. Assim que os ratos foram exterminados, o que aconteceu? As cobras começaram a avançar nas cidades. Começaram a, de fato, atacar pessoas e começaram a causar mais mortes. Então, também, pessoal, ele teve que parar a caçada de ratos, porque tudo isso aqui faz parte da cadeia alimentar, pessoal. Eu não vou terminar a aula hoje, não, porque vou ter que continuar isso aqui na próxima aula, só que eu vou continuar aqui mais nesse slide. Coletivização forçada e o grande salto à frente levaram à grande fome chinesa. Como eu disse para vocês, a população do campo começou a sair de lá, logo não tinha comida. Aproximadamente, pessoal, 18 a 45 milhões de pessoas foram mortas por causa da estratégia do Mao Tse Tung. Os apoiadores diretos de Mao conseguiram tirar ele do poder, contudo, ele ainda continuou no controle do PCC. Ele não era mais o grande, entre aspas, presidente da China, só que ele ainda mandava no partido. Novamente, o Mao Tse-tung conseguiu retomar o controle da China, mas dessa vez percebeu que qualquer tipo de objeção ao seu comando era uma ameaça. Para liquidar os inimigos, iniciou a Revolução Cultural Chinesa. Aqui, pessoal, é que piora ainda mais a ameaça da China em relação ao restante do mundo. O Mao Tse-tung, ele perdeu o poder e, nesse contexto, ele ficou tão revoltado com isso, de não ser mais o grande governante da China, que ele começou a armar um grande plano para voltar ao poder e ele conseguiu. A população chinesa, por algum motivo, amava esse cara. Ele realmente fez uma lavagem cerebral naquele povo. Ele voltou no poder e assim que ele voltou ao poder, pessoal, ele falou o seguinte: agora que eu estou novamente no comando, eu percebi que todo mundo que vai contra o que eu acredito é uma ameaça à China. Percebam bem, nono ano, não é uma ameaça a ele, é uma ameaça ao país. A lógica dele é que atacar ele era um ataque direto à China. O que ele falou? Eu vou caçar todo mundo que vai contra aquilo que eu considero como sendo a verdade. Esse é o começo, pessoal, da Revolução Cultural Chinesa, tá? Que é quando Mao Tse-tung, de fato, começa a caçar todo mundo que não concorda com ele.
no caso aqui, eu não vou fazer nessa aula aqui essa parte, porque vai ter que ser na próxima aula. Só que aqui, ó, assim como na União Soviética, pessoal, aí eu já acabo a aula, acho que vocês se recordam dessa aula, né? Eu mostrei para vocês a propaganda soviética, que mostrava o quê? O grande líder acima do povo, o grande líder como se fosse uma espécie de Deus salvador, que dita os rumos da pátria, tá? Cheio de simbolismo histórico, a foice e o martelo. Tudo isso aqui, pessoal, é a propaganda que Mao Tse Tung fez durante a Revolução Cultural. E por fim, aqui, ó, lembrando a vocês, na próxima aula começa daqui, a Revolução Cultural vai ser o quê? Vai ser aquele momento em que ele começa a destruir todo o passado da China. E aqui é um exemplo disso, ó, um chinês, um trabalhador chinês, destruindo tudo aquilo que não é relativo ao governo do Mao Tse Tung, tá? Na próxima aula eu começo daqui, porque aqui o negócio fica mais feio ainda, pessoal. Que eu vou associar para vocês entenderem o que o Mao Tse Tung fez com o que o Hitler fez e o que o Stalin fez, tá? Esses daqui são os 3 livros desses revolucionários genocidas, pessoal. Na próxima aula eu comento isso aqui, porque nós já estouramos o tempo. Esse assunto aqui ia ser uns 2 meses só dele, pessoal, porque esse assunto aqui é muito denso. Deixa eu parar de gravar aula aqui, porque acho que vocês estão dormindo já. A maior parte está dormindo, pelo menos aí. Nossa, a Sabrina tá dormindo, a Ana tá dormindo, o Lucas tá dormindo, a Micaela tá dormindo, agora ela acordou.